tá? E por que eu estou dizendo isso? Pessoal, vocês estão vendo meus cabelos brancos. Eu trabalho com isso, tá, há mais de 30 anos. Tá? Vestibular, acompanhando, fazendo questões de vestibular nos cursinhos que eu passei. Né? E um deles eu era responsável pela elaboração dos simulados. Então, a gente pode crer que você vai ver que vai dar resultado, certo? Mas então, voltando, pessoal. O período, então, pré-homérico é basicamente isso que você vai ter que se preocupar. E aí vem o período homérico. O período homérico, você já tem que pensar, bom, por que homérico? Porque, né, diz respeito ao poeta Homero. Homero escreveu duas obras, Ilíada e Odisseia. Segundo os linguistas, Homero não escreveu pelo menos as duas obras, já que uma tem diferença de linguagem e assim por diante. Mas para nós historiadores isso não é tão relevante. O importante é que houve então uma definição da língua grega, por isso o período homérico, né? Ou seja, poemas que definiram a língua grega. É muito famosa a história do cavalo de Troia. Inclusive existe um vírus, né, no computador com esse nome. E por que, né, os especialistas chamam de cavalo de Troia? Porque se você não clicar lá no vírus, né, ele não entra no seu computador. Se você permitir que entre. Né? Por que existe essa analogia aí? Os gregos, né, estavam lá cercando Troia já há 20 anos e não conseguiam entrar na fortaleza. Né? Não encontravam meios. E aí Ulisses tem uma ideia, fazer um cavalo imenso, colocamos os soldados, né, uma parte de soldados lá dentro, e vamos deixar lá na porta, vamos deixar de presente para os troianos. E aí fizeram, né, esse cavalo imenso. Aqui você vê uma foto, né, de um filme com o nome Guerra de Troia, embora tenha, né, faça parte do universo da mitologia, não aconteceu de fato, mas é importante para perceber certos aspectos da cultura grega. Então deixaram lá na porta da fortaleza e simularam que, né, iam embora, saíram lá da região. E aí os troianos colocaram o cavalo para dentro e começaram a bebemorar, certo? Tomaram todas lá. E aí, né, de madrugada, já todo mundo bebaço, caído, os gregos saíram do cavalo, abriram as portas, né, e os soldados que tinham simulado ir embora entraram e eles, né, destruíram Troia. Pessoal, isso é mitologia, mas olha que interessante. Os gregos, isso é um traço da cultura grega, valorizavam o racionalismo, certo? A razão. Veja, se eu não posso militarmente, né, pela força, destruir o adversário, o que eu posso fazer? Né? Usar uma estratégia para fazer isso. E em todo momento, gente, essa obra, né, você tem isso relatado. Né? Então, voltando, gente, os gregos então destruíram Troia. Então, Ilíada diz respeito a essa guerra de Troia. A volta para casa do Ulisses foi chamada de Odisseia. Na verdade, é um nome próprio, né? Odisseu era o nome do Ulisses. Então, e aí é traduzido, né, em latim aí para Ulisses. Você vê que o nome virou sinônimo de aventura. Então, por exemplo, tem um filme muito famoso, né? 2001, Uma Odisseia no Espaço. Quer dizer, virou sinônimo de aventura. Você às vezes vai para um lugar que foi, né, muito atribulado chegar, você fala, nossa, foi uma verdadeira odisseia. Já podemos na literatura aí ter encontrado algum texto assim com esse teor. Então, pessoal, voltando, né, a lógica aí, você tem que pensar nisso. Olha, então, do jeito que nós fizemos, o período pré-homérico, você vai resumir com uma palavra, povoamento. A mesma coisa você faz com o período homérico, né? Resume em uma palavra, ou no caso duas, sociedade gentílica.